Capítulo 7. Medo das piores hipóteses. Tem um dragão no meu armário. Jesus começou a ficar aflito e angustiado. Marcos 14, verso 33. Da próxima vez em que um polvo o prender no fundo do oceano, não se desespere. Simplesmente comece a dar cambalhotas, a menos que você esteja bem preso por um ou dois tentáculos muito fortes. Você escapará com apenas algumas lesões das ventosas. Enquanto estiver a caminho da superfície, você pode encontrar um tubarão. Não entre em pânico. Só que dê uns cruzados nos olhos e guelras. Elas são as partes mais sensíveis do corpo dele. O mesmo vale para encontros com extraterrestres. Escape da sua próxima abdução por um OVNI acertando diretamente os olhos do invasor. No entanto, proteja seus pensamentos, pois pode ser que as criaturas do espaço possam ler a sua mente. Embora gorilas não possam ler mentes, eles podem prendê-los com um abraço. O apertão de um gorila de dorso prateado pode ser tão forte quanto um cadeado. Sua única chance de escapar é afagar o braço dele e ao mesmo tempo fazer altos barulhos de beijo. Primatas são amantes difíceis de se agradar. Com sorte, o gorila vai interpretar suas ações como um tratamento de spa. Senão, as coisas poderiam ser piores. Você poderia estar caindo do céu em um paraquedas com defeito, preso em um elevador em queda livre, ou enterrado vivo em um caixão de aço. Você poderia estar enfrentando a sua pior hipótese. Todos as temos. Situações de desespero total. É por isso que o livro The Complete Worst Case Scenario Survival Handbook, o livro completo de sobrevivência nas piores hipóteses, tem obtido um sucesso tão grande. Graças ao livro, agora eu sei como reagir a um gorila me agarrando ou a um alienígena me abduzindo. No entanto, as chances de tais ocasiões acontecerem são tão remotas que eu não perdi meu sono por causa delas. Eu já fiquei acordado ponderando outras possibilidades sombrias. Ficar senil é uma delas. A ideia de envelhecer não me perturba. Não me importo em perder minha juventude, cabelos ou dentes, mas a ideia de perder a minha consciência. Isso sim é terrível. Visitar uma unidade de Alzheimer é uma coisa perturbadora. Idosos com cabelos grisalhos, olhando fixamente para o nada, fazendo perguntas dementes. Eu não quero acabar assim. Não conseguir sustentar minha família me assombra. Em uma outra pior hipótese, minha esposa, Denelin, vive mais tempo do que eu e as nossas economias e fica na miséria, dependendo da generosidade de um gentil estranho. Ela me diz para não pensar nisso, que minhas preocupações são tolices. É fácil falar, eu respondo. Esses medos que rondam, esses monstros do lago Ness, não ansiedades mundanas de prazos diários e resfriados comuns, mas o horror duradouro de uma garra da qual é impossível escapar. Ilógicos e inexplicáveis, mas também inegáveis. Qual é o seu pior medo? O medo de fracasso público, desemprego ou de altura? O medo de que você nunca vai encontrar a pessoa certa ou ter saúde? Medo de ficar preso, ser abandonado ou esquecido? Esses são medos reais, nascidos em preocupações legítimas. No entanto, se deixados para lá, eles entram em metástase,
e se tornam obsessões. O degrau entre a prudência e a paranoia é curto e íngreme. A prudência usa cinto de segurança. A paranoia evita carros. A prudência lava com sabão. A paranoia evita contato humano. A prudência economiza para a velhice. A paranoia junta até lixo. A prudência se prepara e planeja. A paranoia entra em pânico. A prudência calcula o risco e mergulha. A paranoia nunca entra na água. As palavras mergulho e água me vêm à cabeça enquanto escrevo este capítulo, sentado na beira da piscina de um hotel. Impressionante o que o sol quente, um refrigerante gelado e uma cadeira de piscina podem fazer para a criatividade. Um pai e suas duas filhas pequenas estão brincando. Ele está na água. Elas pulam dos braços dele. Deixa-me corrigir isso. Uma pula, a outra pondera. A que está seca observa alegremente sua irmã pulando. Ela dança para um lado e para o outro, enquanto a outra cai na água. Mas, quando seu pai a convida a fazer o mesmo, ela recusa e se afasta. Uma parábola viva. Quantas pessoas passam a vida toda na beira da piscina, consultando a cautela, ignorando a fé, nunca dando o mergulho, felizes de experimentar a vida por intermédio dos outros, preferindo não arriscar nada a arriscar qualquer coisa. Pelo medo do pior, elas nunca aproveitam a vida ao máximo. Por sua vez, sua irmã pula, não com uma tola inconsequência, mas com a crença na bondade do coração de um pai e com a confiança nos braços dele. Essa foi a escolha de Jesus. Ele fez mais do que falar sobre o medo. Ele o enfrentou. Os atos decisivos do drama do Evangelho são apresentados em dois palcos: o jardim de Getsemane e a cruz de Gólgota. A cruz da sexta-feira testemunhou o sofrimento mais severo. O jardim de quinta-feira foi o palco do medo mais profundo. Foi lá, entre as oliveiras, que Jesus prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14, versos 35 e 36. Um leitor uma vez me ligou para me dar uma bronca por causa do que eu escrevi nessa passagem. Ele não gostou de eu ter descrito Cristo como tendo os olhos bem abertos com um estupor de medo. Eu lhe disse que ele precisava levar sua reclamação a um nível mais alto. É o evangelista Marcos que pinta a imagem de Jesus como pálido e tremendo. Começou a ficar aflito e angustiado. Marcos 14, verso 33. A palavra aflição é usada para descrever um homem que está desamparado, desorientado, que está agitado e angustiado pela ameaça de um vento que se aproxima. Mateus concordava. Ele descreve Jesus da seguinte maneira: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Mateus 26, verso 37. Nunca vimos Cristo assim, nem na tempestade na Galileia, nem na necrópole demoníaca, e nem na beira do precipício nazareno. Nunca ouvimos gritos de sua voz, ouvimos seus olhos bem abertos, e nunca lemos uma frase como esta: começou a ficar aflito e angustiado. Marcos 14, verso 33. Esse é um momento sério. Deus se tornou carne, e a carne está sentindo todo o peso do medo.
Por quê? De que Jesus tinha medo? Aquilo tinha algo a ver com um cálice. Afasta de mim este cálice. Cálice, na terminologia bíblica, era mais do que um utensílio para beber. Cálice era a ira, o julgamento, a punição de Deus. Quando Deus ficou com pena da cidade renegada de Jerusalém, ele disse: Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear, o cálice da minha ira. Isaías 51, verso 22. Por intermédio de Jeremias, Deus declarou que todas as nações beberiam do cálice do desgosto dele. Pegue de minha mão este cálice, com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Jeremias 25, verso 15. De acordo com João, aquele que dispensar Deus, beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10. O cálice era a pior hipótese de Jesus, receber a ira de Deus. Ele nunca tinha sentido a fúria de Deus, não merecia. Nunca tinha experimentado a isolação de seu pai. Os dois sempre haviam sido um. Ele não conhecia a morte física, era um ser imortal. E, no entanto, dentro de algumas poucas horas, Jesus enfrentaria a todos esses. Deus liberaria sua ira, que odiava o pecado, no Filho coberto de pecado. E Jesus tinha medo, muito medo. E o que ele fez com seu medo nos mostra o que fazer com o nosso. Ele orou, disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Mateus 26, verso 36. Uma prece só não bastava, e retirou-se outra vez para orar. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus 26, versos 42 ao 44. Ele até pediu ajuda das preces de seus amigos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26, verso 41. Jesus enfrentou seu maior medo honestamente com preces. Não vamos complicar demais este assunto. Não costumamos complicá-lo. Prescrevemos palavras para preces, lugares para preces, roupas para prece, posturas para prece, durações, entonação e encantamentos. E, no entanto, o apelo de Jesus no jardim não tinha nada disso. Foi breve, 21 palavras em português, direto. Afasta de mim este cálice, e confiante. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, sem frescura e cheio de autenticidade. Menos um santo bom de convencer aos outros no santuário, mais uma criança com medo no colo do pai. É isso aí. A prece de Jesus no jardim é a prece de uma criança. Abba, ele orou, usando a palavra caseira que uma criança usaria ao subir no colo de seu pai. Meu pai me deixava subir em seu colo enquanto dirigia. Hoje ele seria preso se fizesse isso. Mas meio século atrás, ninguém se importava, principalmente em um campo de petróleo liso do Texas, onde há mais coelhos do que pessoas. Quem se importa se o pequeno Max senta no colo do papai enquanto ele dirige o caminhão da empresa? Ops, desculpe, Exxon, de um poço a outro? Eu adorava. Importava que eu não conseguia enxergar acima do painel, que meus pés ficavam a meio metro do freio e do acelerador, que eu não sabia a diferença entre um rádio e um carburador? De jeito nenhum. Eu ajudava meu pai a dirigir seu caminhão. Havia ocasiões em que ele até me deixava escolher o itinerário.
Em um cruzamento ele oferecia: direita ou esquerda? Max. Eu levantava a cara cheia de sardas e olhava por cima do volante. Pensava nas minhas opções e escolhia. E eu fazia com prazer, virando o volante como um piloto de corrida em Monte Carlo. Eu tinha medo de cair em uma vala, de fechar demais a curva, de deixar o pneu cair em um sulco. De jeito nenhum. As mãos do meu pai estavam perto das minhas e os seus olhos enxergavam mais do que os meus. Consequentemente, eu não tinha medo. Qualquer um pode dirigir um carro do colo do pai. E qualquer um pode orar da mesma perspectiva. A oração é a prática de sentar-se calmamente no colo de Deus e botar nossas mãos em seu volante. Ele lida com a velocidade e com as curvas difíceis e se assegura de que cheguemos em segurança. E nós oferecemos nossos pedidos. Pedimos a Deus: afasta de mim este cálice, o cálice da doença, da traição, do colapso financeiro, do desemprego, do conflito ou da senilidade. A oração é simples assim. E uma prece simples assim preparou Cristo a encarar seu medo mais profundo. Faça o mesmo. Lute com seus dragões no jardim de Getsemane, aqueles vilões feios e persistentes do coração. Fale com Deus sobre eles. Seja específico. Eu não quero perder meu marido, esposa. Senhor, me ajuda a temer menos e confiar mais em ti. Tenho que voar amanhã, Senhor. Eu não estou conseguindo dormir, com medo de que algum terrorista embarque e derrube o avião. Tu podes me tirar esse medo? Acabaram de ligar do banco e vão executar a hipoteca de nossa casa. O que vai acontecer à minha família? Podes me ensinar a confiar? Tenho medo, Senhor. O médico acabou de ligar e a notícia não é boa. Tu sabes o que me aguarda. Entrego meu medo a ti. Satanás adora nos deixar em um nevoeiro de inquietação. Nossa resposta à sua nuvem é simplesmente: detalhes, por favor. Identificamos o que é este cálice e falamos com Deus sobre ele. Botar as preocupações em palavras as despe. Elas parecem bobas quando nuas. Ian Martel mostra isso em seu romance Life of Pi, A Vida do Pi. O personagem principal, Pi, se encontra à deriva no mar em um barco salva-vidas de 26 pés com a companhia de um tigre de Bengala de 200 quilos. Pi acabou nesse apuro quando seu pai, que trabalhava no zoológico, faliu e pôs a família em um navio japonês que ia para o Canadá. O navio afundou, deixando Pi e o tigre, que se chamava Richard Parker, sozinhos no oceano. Enquanto estava no barco salva-vidas, Pi começou a analisar seus medos, tanto do mar quanto do tigre. Devo dizer uma coisa sobre o medo. Ele é o único oponente real da vida. Só o medo pode derrotar a vida. Ele é um adversário inteligente, traiçoeiro. E como eu sei disso? Ele não tem decência, não respeita nenhuma lei ou convenção, não mostra a menor misericórdia. O medo procura o seu ponto mais fraco, que encontra sem erro nem dificuldade. Começa na sua mente, sempre. Em um momento você está se sentindo calmo, com sangue frio, feliz. Então o medo, disfarçado na pele de uma leve dúvida, entra na sua mente como um espião. A dúvida encontra a descrença, e a descrença tenta expulsá-la. Mas a descrença é um soldado raso mal armado. A dúvida a derrota sem maiores problemas. Você fica ansioso. A razão vem à batalha por você. Você está
reafirmando: a razão está completamente equipada com a última tecnologia em armas, mas, para sua surpresa, apesar de ter uma tática superior e várias vitórias inegáveis, a razão perde. Você se sente enfraquecendo, hesitando. Sua ansiedade se torna pavor. Rapidamente você toma decisões precipitadas. Você dispensa seus últimos aliados, a esperança e a confiança. Pronto, você se derrotou. O medo, que nada mais é do que uma impressão, triunfou sobre você. Pi percebe que não se pode argumentar com o medo. A lógica não convence o medo a pular do abismo ou a subir no avião. Então, o que convence? Como se pode evitar a rendição jogando a toalha no ringue para o inimigo? Pi dá este conselho: você deve lutar para fazer brilhar a luz das palavras sobre ele. Se você não o fizer, se seu medo se tornar uma escuridão, sem palavras que você evita, talvez até consiga esquecer. Você se abre a mais ataques de medo porque você nunca realmente lutou contra o oponente que o derrotou. É nosso dever abrir as cortinas, expor nossos medos, cada um deles. Como vampiros, eles não suportam a luz do sol. Medos financeiros, medos de relacionamento, medos profissionais, medos de segurança. Evoque-os em prece. Arraste a todos com a mão da sua mente e faça com que eles fiquem perante Deus e recebam seu justo castigo. Jesus tornou seus medos públicos. Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Hebreus 5, verso 7. Ele orou alto o bastante para ser ouvido e registrado, e suplicou que sua comunidade de amigos orasse com ele. Sua prece no jardim se torna, para os cristãos, uma imagem da igreja em ação, um lugar onde os medos podem ser verbalizados, pronunciados, despidos e denunciados. Uma escapatória da escuridão sem palavras, de medos suprimidos. Uma igreja saudável é aquela onde nossos medos vão para morrer. Nós os perfuramos com as escrituras, salmos de celebração e lamentações. Nós os derretemos à luz do sol da confissão. Nós os extinguimos com a cachoeira da adoração, escolhendo olhar para Deus, não para nossos medos. Da próxima vez em que você se encontrar enfrentando a sua pior hipótese, faça isso. Verbalize sua angústia para um círculo de confiança de pessoas que buscam a Deus. Esse é um passo essencial. Encontre sua versão de Pedro, Tiago e João. Tomara que os seus fiquem mais tempo acordados. A grande coisa e a boa notícia é esta: você não precisa viver sozinho com seu medo. Além do mais, e se seus medos não forem nada mais do que uma peça do diabo, uma brincadeira feita no inferno para roubar a sua alegria? Eu tenho um amigo que estava com pavor de receber uma carta da Receita Federal. De acordo com os cálculos preliminares deles, ele lhes devia muito dinheiro, um dinheiro que ele não tinha. Disseram-lhe para esperar uma carta detalhando a quantia. Quando a carta chegou, faltou-lhe coragem. Ele não conseguia abri-la. Então o envelope ficou na sua mesa por 5 dias, enquanto ele se contorcia de pavor. Quanto poderia ser? Onde ele conseguiria os fundos? Por quanto tempo ele ficaria na prisão? Finalmente ele juntou a coragem para abrir o envelope. E então ele encontrou não uma conta a pagar, mas um cheque a ser recebido. Aconteceu que a Receita Federal é que devia dinheiro a ele. Ele tinha desperdiçado 5 dias
com um medo desnecessário. Por que imaginar o pior? Como discípulos de Deus, você e eu temos uma grande vantagem. Sabemos que tudo vai ficar bem. Cristo não se mexeu de seu trono, e Romanos 8, verso 28, não evaporou da Bíblia. Nossos problemas sempre foram as possibilidades dele. O sequestro de José resultou na preservação de sua família. A perseguição de Daniel levou a uma posição em um gabinete. Cristo entrou no mundo com uma gravidez surpresa e a redimiu com seu assassinato injusto. Será que nós ousamos acreditar no que a Bíblia ensina? Que nenhum desastre é definitivamente fatal? Crisóstomo foi o arcebispo de Constantinopla de 398 a 404 depois de Cristo. Ele ganhou seguidores com suas críticas eloquentes aos ricos e poderosos. 2 vezes banido pelas autoridades, ele uma vez perguntou: o que posso temer? Será a morte? Mas vocês sabem que Cristo é minha vida, e isso eu vou ganhar com a morte. Será o exílio? Mas a terra e toda a sua abundância são do Senhor. Será a perda de riquezas? Mas não trazemos nada para o mundo, e não podemos levar nada dele. Então, todos os terrores do mundo são desprezíveis aos meus olhos, e eu sorrio para todas suas coisas boas. A pobreza eu não temo, por riquezas não suspiro, a morte eu não temo. O apóstolo Paulo teria aplaudido esse parágrafo. Ele escreveu suas palavras finais nas entranhas de uma prisão romana, acorrentado a um guarda, a meros passos de seu executor. A pior das hipóteses, não pela perspectiva de Paulo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo o sempre. Segundo Timóteo 4, verso 18. Paulo escolheu confiar em seu pai. A propósito, fico feliz em reportar que a menina da beira da piscina escolheu confiar no dela. Depois de muito tempo de convencimento pelo pai e de preparação por sua irmã, ela segurou o nariz e pulou. Até onde contei, ela mergulhou pelo menos 1 dúzia de vezes. Bom para ela, mas o medo foi derrotado pela confiança.